Aê, olá, 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 aqui é Muriel Capoeira, diretamente de Atlanta. Hoje aqui a gente está fazendo mais um Conversa com os Mestres e temos a honra de ter esses meninos aqui com a gente. São os meninos lá do sítio, do Mestre Suassuna. Só um momentinho aí. Fechou aqui. A gente vai começar de novo, tá? Que deu problema aqui. Peraí. Desculpa aí. Vamos ver. Pronto aí? Vamos lá. Eu sou Muriel Capoeira e estamos aqui para mais uma conversa com os mestres. E hoje temos aqui com vocês os meninos do sítio do Mestre Suassuna, tá? Que são Ítalo, Manchinha, Cocó, Calango e Noel, ok? A galera tá aqui hoje para a gente conversar sobre capoeira, conversar sobre miudinho, sobre toda essa passagem que eles tiveram lá no sítio do Mestre Suassuna, tá bom? Como vocês estão aí? Todo mundo bem? Muito Ótimo, bem, mestre. Excelente. Bom ver vocês aqui com a gente, tá? É um prazer e desde já muito obrigado desde quando eu contatei vocês já foram logo aceitando, falando que iam ajudar, que estavam aí para ajudar. Muito importante a gente ter esse tipo de atitude na capoeira, um pessoal que está trabalhando pela capoeira e tentando ajudar aí a capoeira, né? Então, a gente vai começar. Esse programa é Conversando com os Mestres, mas eu me propus a fazer algumas gravações com as gerações miudinho. Eu sei que aqui todos são contramestres hoje, né? Todos devem dar aula também, mas a gente está fazendo com os contramestres, que para mim também não deixa de ser um mestre, não deixa de ser um educador, tá? Uma pessoa que está trabalhando com capoeira, que está educando, que capoeira é muito mais do que só levantar a perna, né? Ensinamento, dia a dia, nutrição, ajuda, somar na comunidade, né? E vocês estão aí como prova disso. A gente vai começar com a apresentação de vocês, tá? Eu vou chamar um por um e aí você vai falar o seu nome, idade e aonde que você está hoje, tá? Vai lá, Cocó. Opa, meu nome é César Maurício Padilha, conhecido como Cocó, e hoje eu estou aqui no sítio do vovô São Paulo, Brasil. Legal. Well, deixa eu te chamar aqui, Well. Quanto tempo você tem de capoeira, Cocó? Eu tenho 12 anos de capoeira. 12 anos de capoeira, legal. Ítalo? Oi, tudo bem? Meu nome é Ítalo. Hoje em dia eu moro na Alemanha. Eu tenho 24 anos de idade e há 11 anos, mais ou menos, eu faço capoeira. Legal, Ítalo, muito obrigado. Well? Olá a todos, meu nome é Elvis Tony de Lima. Hoje eu estou morando na Rússia, pratico capoeira há 19 anos. Tenho 29 anos. Parabéns, Manchinha. Manchinha. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Herbert Balbino. Atualmente moro na Rússia, Moscou. Tenho 20 anos de capoeira.
Legal. Só faltou aqui com a gente, já estou admitindo aqui, eu acho que é o Calango. Ele acabou de chegar aqui. Já vai entrar aqui. Oh, Eu vi agora a chamada oh. dele, tá? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui, toparem conversar de capoeira. Vai ser uma conversa bem tranquila, não é entrevista não, é uma conversa, uma que eu não sou nem jornalista, eu sou capoeirista, engenheiro, lavo o carro, faço outras coisas, mas não sou jornalista não. Ó, o Mentirinha falou que vocês são a continuação da geração de 2004. Grande Mentirinha, mestre Mentirinha. Estamos muito felizes de ouvir isso, mestre. A gente cresceu Com certeza. vendo Feliz vídeos, demais. histórias de todos vocês. Uma honra pra gente. Legal, muito obrigado. Eu acho que o Manchinha tá aí, tá escutando a gente? Tô, mestre, tô escutando bem. O Calango. Calango! Calango! Salve, galera. Beleza? Você já vai Bem, chegar mestre? aqui se apresentando, Calango. tudo bom? Opa! Eu sou o Nome? Calango. Isso. Eu sou o Calango, lá do sítio, da turma aí do Manchinha, do Ítalo, do Elvis. Do Quantos Cocó. anos, Calango, você tem? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Quanto tempo fazendo capoeira já? Acho que 10 anos agora. Legal. Muito obrigado por estar aqui, tá? Participando Eu que agradeço. com a gente aqui, tá? Ok, e a gente vai começar as nossas perguntas aqui e a conversar com os nossos amigos. Se você tem alguma pergunta aí, tá no Instagram, pode mandar pra gente, tá? Que a gente vai fazer aqui essas perguntas. Ok, vamos então já começar do jeito que tem que começar. Como que vocês começaram capoeira? Ítalo? Eu comecei capoeira, mestre, lá no sítio do mestre, né? Na sítio do mestre passou no sítio do vovô. Mais ou menos final de 2009. O mestre fez um projeto assim em 2009, mais ou menos. E meus irmãos começaram a treinar primeiro, né? Na época eu jogava futebol. Aí minha mãe mandava eu levar meus irmãos para capoeira. Aí eu ia levar eles, ficava sentado, né? Olhando eles e tudo. Aí até eles tiveram o primeiro batizado deles em 2009, no Teatro Liceu Coração de Jesus. Batizado do mestre Suassuna e tudo. Aí eu fui com minha mãe acompanhar eles, né? Até então eu não fazia capoeira. Aí eu fiquei com minha mãe sentado assistindo e vi o pessoal voando, fazendo várias acrobacias, vários movimentos. Aí eu fiquei um pouco interessado. Eu falei, acho que eu vou começar a treinar também. Mas aquela coisa de tipo, meio vergonhado, de pedir para treinar e tudo. Aí certo dia o Rogério, o sanfoneiro, foi o nosso primeiro professor lá no sítio do projeto, né? Ele falou, você fica sentado aí, olhando e tudo, por que você não vem treinar com a gente também? Aí eu falei, sim, próxima aula eu vou, começo a treinar. Aí eu lembro até hoje, no dia a gente desceu, ele entrou na casa do mestre, pegou uma calça branca, uma camisa, me deu e falou, próxima aula você vem com o uniforme para treinar e tudo. Aí eu peguei e fui com meus irmãos. Aí daí eu comecei a treinar lá, e tudo. Foi mais ou menos isso. Aí até hoje. Legal. Até hoje. Legal, Ítalo. Parabéns. Well, é com você. Como que você começou a treinar a capoeira? Bom, mestre, desde que eu vi capoeira a primeira vez na televisão, eu já gostava muito, por causa dos movimentos, achava muito bonito. Só que eu sou de uma cidade muito pequena, no Piauí, então não tinha capoeira lá perto, né? Então, depois de um certo tempo, apareceu um projeto social na escola onde eu estudava. Mais ou menos eu tinha 12 anos na época. E aí veio uma mulher de outro estado morar nessa cidade onde eu morava, que era Jaicós. E ela começou a ensinar capoeira lá nesse colégio, como um projeto social. Ela ensinava em outro lugar também, que era como uma academia, mas tinha esse projeto social no colégio. Então, através dela, eu comecei a treinar capoeira, né? Era um pouco longe, era mais ou menos uns 4 quilômetros da casa onde eu morava, mas eu sempre ia treinar, ia de bicicleta, voltava, que foi com a mestra Mazé, lá dessa cidade chamada Jaicós, de onde eu sou. E comecei assim, comecei a treinar lá nesse projeto social e treinei com ela 7 anos lá na minha cidade, até eu me mudar para São Paulo e treinar com kibe. Ah, legal, muito bom.
Cocó? Comecei capoeira em 2008 com o mestre Binho, numa cidade lá de Itapeva, interior de São Paulo. Projeto também. Fiquei até 2010 com ele, depois fui para o Invertebrado, Sorocaba. Treinei com o mestre Invertebrado. Aí o mestre Invertebrado que me mandou para o sítio, 2012. Aí estou até hoje aqui no sítio. Aí não vai sair mais daí, né? Não sai daqui nem que me arraste. Nem o mestre jogando para fora, você volta. Abre, Nem mestre. jogando para fora. Legal. Nem jogando. Muito bom. Manchinha? Eu comecei capoeira em São Paulo mesmo, em 2000. Eu tinha 5 anos, quando meu pai fez a inscrição em um projeto que tinha em São Paulo, Circo Escola, né? Era uma coisa que eles fizeram para esses meninos que eram da favela, né? Para preencher o tempo deles e tal. E meu pai me inscreveu lá no Circo Escola para começar a fazer capoeira. Então eu fazia capoeira e fazia o circo também, né? O lance das acrobacias e tal. E continuei lá treinando, fui de outros grupos. E até eu chegar em São Paulo, antes fui morar com minha mãe, né, em Natal. Fiquei acho que 4, 5 anos lá. Foi onde eu conheci a Cordão de Ouro, né, do mestre Iranê, que foi o meu primeiro mestre da Cordão de Ouro. Fiquei um pouco lá esses 4 anos, depois retornei para São Paulo e aí onde conheci o sítio do mestre Suassuna e fiquei lá até meus 20 anos. Legal, muito obrigado. Agora é você, Calango. Anderson Oliveira. Sou eu. Então, eu sou de Itapetininga, né, minha cidade do interior de São Paulo. É próxima à cidade do Cocó. Eu comecei capoeira, acho que se eu não me engano, foi por 2010, né? E eu comecei a treinar capoeira num grupo de capoeira, não era Cordão de Ouro, é um outro grupo do Quilombo, com o professor Ceará. E depois de um tempo treinando capoeira, achando que era só lá que existia a capoeira, né? Mas eu não sabia como é que... Não estava no meio para me saber bem como funcionava. Então, na hora que eu descobri que tinha mais capoeira por volta de mim, eu fui querer saber onde que era e acabei, né, conhecendo mais pessoas maravilhosas. E onde o grupo que eu treinava, que era um projeto, né, ele acabou se dissipando. Teve uns problemas com prefeitura e, tipo, não podia treinar mais. Como eu tinha gostado muito da capoeira, eu fui atrás de aprender, procurar onde tinha, cidade próxima, que era Sorocaba, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, era nesse lugar que eu ia. E depois eu conheci o mestre Suassuna em Sorocaba, no evento do mestre Lucas, que eu morei com o mestre Lucas também. Aí eu fui pro capoeirando, né? Tive mais intimidade com o mestre gostou do jeito. E aí eu fui para São Paulo, né? 3 anos depois. E aí eu cheguei no sítio para ficar 4 dias, 3 ou 4 dias. E tô aí até hoje, né? Aqui. Só tô do lado agora, mas tô aqui até hoje. Legal. Então, muitos de vocês fizeram capoeira antes, com bons mestres, bons professores, e acabaram conhecendo o grande mito, o mestre Suassuna, né? Como foi quando vocês se conheceram e viram o Miudinho pela primeira vez? O que você sentiu, Ítalo? Primeira vez que eu vi o Miudinho assim, foi quando, na época, morava o Manassés e o Matheus no sítio, né? 2 meninos que moravam lá com muito tempo. E a gente era muito novo, era cordão verde, infantil, verde, mais ou menos. E eu vi os dois fazendo uma sequência, tipo, o mestre dando aula para eles. Falei, nossa, que coisa, tipo, eles faziam muito rápido, veloz, movimentos muito bonitos. Aí eu apaixonei por aquilo, eu falei, nossa, isso que eu quero treinar e tudo, quando eu era novo. Aí eu conversava com eles, perguntava, eles passavam algumas coisas, alguns treinos, eu era cordão verde, mais ou menos. Aí quando eu peguei cordão verde e amarelo,
Aí o Manassés e o Matheus foi embora do sítio, né? Voltaram para a terra deles. Aí eu fiquei mais próximo do mestre e tal. Aí começamos a treinar alguns movimentos básicos, né? Tipo, volta por cima, entrada do relógio, treinava bastante. Aí, quando era cordão amarelo, mais ou menos, aí quando o Elvis chegou no sítio, o Manchinho, o Cocó já estava lá. Aí daí que a gente começou a trabalhar essas sequências em dupla, a gente reproduzia muita sequência. E eu acho que é uma coisa que evoluiu muito o meu jogo, né? Quando a gente começou a treinar em dupla, bastante essas sequências. Foi uma coisa que tipo, impactou muito no começo, assim, para mim. Aqueles movimentos muito rápidos, como tudo um encaixado no outro, era magnífico. Boa. Well? Bom, mestre, eu conheci o Mildinho, entre aspas, ainda no Piauí, né? Eu comecei com a mestra Mazé, mas a gente era de outro grupo. Então, depois de um certo tempo, a gente conheceu o cordão de ouro do mestre Escravo no Piauí. E aí, ele e outro rapaz chamado Wesley, que era um rapaz que conheceu a cordão de ouro, ele era da nossa cidade, mas ele conheceu a cordão de ouro bem antes da gente, antes mesmo da gente se afiliar. Então, ele já ia para Teresina, ele começou a falar do Mildinho pra gente, esse rapaz chamado Wesley. E a gente começou a conhecer o estilo cordão de ouro, né? E aí, depois de um certo tempo, o mestre Escravo veio e filiou a gente no grupo Cordão de Ouro, lá do Piauí. E foi onde ele começou a passar mais, falar mais sobre o Mildinho, sobre esse jogo, sobre as sequências. Até então, a gente não conhecia muito bem, a gente achava bonito, a gente se encantou pela beleza do jogo, como ele era jogado, o jogo combinado, os pulos por cima, aquelas entradas pela tesoura. A gente se encantou por isso, mesmo sem entender muito o significado de tudo. Então, através disso, a gente começou a ver vídeos na internet, né? Depois, o mestre Escravo mostrou as sequências. Começamos a treinar lá com meus amigos lá dessa cidade chamada Jaicós, que tinha meus amigos de lá. E desenvolvi o Mildinho lá com eles, aprendendo a primeira sequência a dos rolês e a sequência do camaleão. Então, conheci o Mildinho aí e foi uma coisa incrível. A gente amou de primeira, assim, por causa do estilo do jogo, que era muito bonito. Até um dia que eu mudei para São Paulo e comecei a conhecer o Mildinho mais a fundo. Foi com o mestre Kibe e depois começou a Sona, que foi onde ele mostrou o que realmente era o Mildinho para a gente, a ideia do jogo do Mildinho, não só da sequência, e a gente se apaixonou ainda mais por isso. Bonita história. Cocó? Mildinho, a gente treinava. Eu e o Manchinha era mais, treinava sequência juntos, sim. Mas o Mildinho, eu me inspiro da turma de 2004. Você se inspirou no pessoal de 2004? Legal. Pessoal de 2004. O Mildinho deles era fantástico. E o que mais fazia mais a sequência era o Ítalo e o Elvis, que eram os... Eu e o Manchinha era mais de boa. Fazia sequência que o mestre pedia, mas o Ítalo e o Elvis treinava mais a sequência. Eles tinham essa necessidade aí de treinar o Mildinho. E eu com o Manchinha treinava mais em cima, embaixo, o que o mestre pedia a gente tava fazendo. Vocês já gostavam de uma capoeira com mais tempero, né? A gente já gosta de uma capoeira com mais tempero. É meu estilo, eu gosto também. Obrigado. Aí o mestre trabalha... Oi, desculpa. Não. Pode falar. Pode falar. E aí o mestre trabalhou em cima do Ítalo e do Elvis. Legal. E eu com o Manchinha mais capoeira sequência. Legal. Muito boa. Manchinha, e você? Como foi a sua introdução ao Mildinho? Conhecer o mestre nessa... Foi por vídeos, né, mestre? Eu era bem novo quando já ouvia falar, poxa, você viu aquele jogo lá do pessoal da Cordão de Ouro, tal, não sei o quê. Então, o vídeo é que me fez a ideia, conhecer por ideia, né, o Mildinho. Então, eu assistia, tal. Aí, quando eu mudei para São Paulo, voltei, familiarizei lá na academia do mestre Kibe, porque lá ele sempre trabalhou as sequências em cima
movimentações, né, em cima do miudinho. Então ali eu já comecei a sentir que, poxa, agora eu tô aprendendo mesmo do miudinho e tal, mas quando eu mudei pro mestre, foi aonde eu me identifiquei, né? Eu falei, uau, esse miudinho nasceu para todos os capoeiristas vão jogar mesmo esse miudinho. E foi lá onde eu me identifiquei, foi no sítio. Legal. E você, Anderson Oliveira, Calango? Bom, mestre, eu como não tinha pessoas que jogavam lá do miudinho, a sequência do miudinho, a maneira deles, eu ouvia falar sobre acordão de ouro e depois de um tempo que eu fiquei sem o grupo, eu fui procurar, né? E a primeira vez que eu vi o miudinho foi na cidade perto de Itapetininga, que é a minha terra natal, que é em Rexã, de um evento que teve lá, onde estava o Chiquinho, o Manassés, o Maicão, o Quimbé, o Matheus, estavam fazendo sequências lá que eu ficava olhando aquilo, eu ficava, porra, perdão a palavra, mas nossa, que é isso? Isso é impossível, não é coisa desse mundo. E eu ficava tipo, não, nunca eu vou conseguir fazer aquilo. Eu coloquei na minha cabeça, caraca, como é que eu consigo fazer isso? E aí eu tentei, né, olhando uns vídeos, né, eu perdia para eles passar a movimentação para mim, eles passavam a movimentação tipo movimentação simples, né, que eu não conseguia fazer. E aí foi onde eu comecei a sair um pouco, fui para Sorocaba, comecei a aprender umas movimentações, mas como eu era recente, muito novo de capoeira, eu acho que tinha 3 anos, 2 anos, se eu não me engano, aí eu vim para o sítio e miudinho mesmo eu comecei a treinar, a aprender no sítio, né, com o mestre, com os meninos, com o Ítalo, a Elvis, com a galera. E agora eu consigo jogar, mas antes eu achava que era impossível para mim, mas agora, tipo, eu não largo mais, não. É maravilhoso. Aprendeu os segredos, né? As manhas, né? Claro. O Cocó, ele falou que ele se baseou muito na turma de 2004. É normal do capoeirista, quando ele aprende um estilo, aprende um jogo, ele ir pesquisar. Muita gente pesquisa, porque quer saber de onde que vem, como que faz. Muitos de vocês tiveram essa curiosidade de pesquisar as outras turmas, 88, 2004 e as outras que vieram? Que é Ítalo. Nossa, mas a gente tinha muito isso lá no sítio, mestre. A gente pegava os DVDs escondidos do mestre para escutar, para assistir. Aí tinha época que a gente, hoje nós vamos treinar igual a turma de 88, jogar igual a eles. Aí tinha uma época que a gente queria ser o pessoal de 2004. Aí eu falava, hoje eu sou o mestre Coruja. Aí o Elcio falava, hoje eu sou o mestre Kibe. Aí um queria ser o mestre Bogo, um queria ser o senhor. A gente tinha muito essa curiosidade. A gente assistia muito vídeo, muito DVD e sempre que tentava reproduzir. Desde que a gente cresceu vendo DVD, assistindo essas coisas, e a gente tentava reproduzir muito. Turma de 88, Mestre Pirmirinho, Mestre Sampaio, Mestre Lô, Mestre Zé Fá. Então, a gente tinha muito isso. Acho que até hoje a gente assiste muito vídeo, tentando reproduzir muita coisa, assim. Então, a gente cresceu como vocês, como nossos ídolos, né? Querendo ser igual a vocês. Muito obrigado. A gente ficou honrado de ter vocês aí. Tá bom? Well. Sim, mas com certeza, isso sem dúvida. A gente, tudo que a gente está desenvolvendo hoje, que a gente aprendeu, que a gente conheceu, veio do que a gente buscou das pessoas que vieram antes da gente. E eu lembro muito bem que os vídeos que a gente via no YouTube, quando dava para ver, porque na época era um pouco difícil também a internet lá, era da turma de 2004, era o Capoeirano 2004. E sempre os jogos todos, de todo mundo, a gente copiava a sequência através da turma de 2004, através deles. Porque a turma de 88 eu ainda não conhecia. Eu conheci as primeiras pessoas do Miudinho, foi a geração 2004. Foi a primeira geração que chegou para mim em relação ao Miudinho. Então, foi aquela geração que a gente seguiu. E aí eu lembro que a gente tinha um DVD, né, que a gente comprou, na verdade, para ter esse DVD, juntamos dinheiro, a gente lá da cidade comprou,
e sempre ia para casa de um dos meninos e ficava treinando a sequência, repetindo do jeito que a gente via a galera fazer. Os balanços, a gente tentava repetir, principalmente o que o senhor fazia, aqueles swing, chutando para um lado o kibe. Então, a gente tentava repetir tudo que vocês faziam, não só a sequência, mas também os balanços. Então, foi com certeza a maior inspiração para a gente. E como o Ítalo falou, a gente realmente copiava muito, tentava imitar o jeito que posicionava a mão, o jeito que olhava, porque até hoje são grandes referências para a gente. Então, a gente sempre tentava copiar o máximo possível para tentar desenvolver, tendo vocês como inspiração. Aí, depois de um tempo, eu comecei a conhecer também a turma de 88, que foi aí o mestre Espirro Mirim, Dal, e toda essa turma, a gente começou a ver os vídeos também, como era antigamente a movimentação, começamos a ver esses movimentos, reloginho, como esse filme fazia muito, esse dobrado. Isso deixou a gente muito louco, né? Com essas movimentações, eram movimentações que para a gente era também muito difícil, mas isso era difícil, mas que motivava a gente muito. Então, se não fosse essa galera, essa turma de antigamente, a gente não estaria aqui hoje. Foi graças a toda essa turma, a todas as turmas antigas, que a gente conseguiu aí crescendo, desenvolvendo, até eu cheguei no Kibe, no próprio Messi Kibe, que para mim, quando eu conheci o Kibe, foi um sonho realizado assim. Eu não acreditei na hora, chorei e tudo. E depois, quando eu fui pro Messi, aí, poxa, não tem nem como explicar isso. Foi uma coisa mágica das melhores coisas que aconteceu na minha vida e uma das melhores lembranças que eu tenho, quando eu encontrei essas pessoas assim. Bom, obrigado. Com vocês agora, o Calango. Eu, mestre, com certeza, né, eu pesquisava. Né, como eu não tinha muitas habilidades naquele tempo, eu fui conhecer mais aqui em São Paulo, né? Eu pesquisava porque minha capoeira era mais diferente. Eu treinava em outro grupo, né? Então era uma capoeira mais em cima. E aí eu procurava as movimentações que eu conseguia, né, executar. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu comecei a ter referências, né? Muitas referências que eu convivia. O mestre Ivan é uma delas até hoje, né? E vai ser. Eu sou fã daquele cara. E muitos mais, mestre Habibs, mestre Boca, todos que eu conheci, foi muita referência para mim. E aí no sítio, né, que nem o Ito falou, a gente pegava uns DVD do mestre escondido aí, a gente ficava no quarto lá, comendo pipoca, assistindo vídeo e voltava 10, 20 vezes para ver o mesmo movimento e já ia para a sala querer fazer reloginho, fazer o swing, as passadas. A gente, nessa parte aí, foi aí nesse momento que eu comecei, né, tipo, ter um espelho mesmo em questão do miudinho, as movimentações e tudo mais. E aprender mesmo miudinho foi mesmo no sítio. Então, essas são as minhas pesquisas que eu tive, foi todas as minhas vivências. Perguntaram aqui da Júlia Máscara. Vocês lembram dela? Ela se formou com vocês? Só para eu não esquecer. Júlia Fernanda? Eu acho que é do sítio, não é ela? Na formatura da gente, no dia de ouro, elas pegaram também cordão azul. Ah, pegaram. Ah, tá. Aqui o mestre Torinho perguntou. Sim. Ela é irmã de um de vocês, não é? Do Ítalo. Isso. Ela tá aqui, é minha mulher. Ah, é sua mulher? Ah, então viraram parentes aqui. Ah, cunhado. Tá vendo? Já estamos aí, 5 anos, né? Só, hein? 5 anos. Que fique 50, né? Cocó. Amém. A minha inspiração foi a turma de 88, 2004, o pessoal do Ivan, né? A gente pegava os DVD aqui do mestre, aqui, escondido aqui. A gente assistia. O Ítalo mesmo era o mais ligeiro, bicho. O Ítalo pegava mesmo. E o mestre brigava com todo mundo, assumindo todo... E eu ficava quietinho, né? E aí a gente ficava até 2 horas, 3 horas da manhã assistindo os campeonatos lá do Capoeirano, o Miudinho 2004, os vídeos do Mestre Sampaio de 88.
Era todo dia, todo dia. Aí chegava outro dia, todo mundo imitando todo mundo aqui na sala aqui. Esse Ítalo aí, bicho, é campeão de pegar as coisas escondidas do mestre. E quem que imitava o mestre Virgulino aí? Tinha alguém que imitava o mestre Virgulino? Rapaz, era um Manchinha. Era o Manchinha? Manchinho Elvis. Tá, Manchinha então. O Manchinha dava umas meia-louquinhas assim, igual o mestre Virgulino. É mesmo? Mas para ser o mestre Virgulino tem que ter coragem. O engraçado, olha, é muito engraçado isso. Quando eu cheguei no sítio, eu e o Cocó, é engraçado, a gente não gostava de treinar as sequências do Mildinho, né? Hoje, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente treinava. A gente sempre gostou dessa coisa mais apimentada, né? Com temperinho e tal, a gente gostava. Mas o mestre sempre falava, meu filho, é legal, o Mildinho eu não fiz para todo mundo, eu fiz para quem quer aprender. Ele sempre falava isso. E como a gente sempre tinha um ou outro que a gente sempre se inspirava, e, por exemplo, o mestre sabia das nossas inspirações, então ele sempre citava, olha, você gosta do mestre Virgulino, mas ele faz tudo, viu? Ele não só joga duro, não. Ele faz, se eu peço para ele fazer 1000 ele faz. Se eu pedir para ele fazer qualquer sequência, ele faz. Ele faz tudo, pula, joga. Então você precisa ser assim, você precisa ser um capoeirista que faz de tudo um pouco. Mas sem sombra de dúvida, os DVDs lá que a gente roubava, pegava do mestre para assistir, foi a melhor ajuda nossa. Emprestava, emprestava. Ninguém roubou. Todo mundo que passou por lá entrou na biblioteca do mestre e emprestou um livro. Alguns devolveram, outros não. Né? Então, vocês estão falando assim que vocês se inspiravam na turma de 2004, se inspiraram no mestre Virgulino e várias pessoas, mas vocês sabiam que hoje vocês são inspiração também para a capoeira? Não só para os mais novos, como para os mestres também, como eu e outros mestres que se inspiram também em vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? O Ítalo. Vai lá, Ítalo. Ele quer falar, eu senti. Ô, mas o senhor não sabe tão a felicidade que a gente fica feliz e cada vez mais inspirado também de escutar isso das pessoas mais velhas, né? E dos mais novos também. Como a gente diz, a gente cresceu como vocês, como nossos ídolos na capoeira, né? A gente querendo se imitar, querendo ser igual. E isso motiva a gente cada dia mais, cada vez mais de sempre estar treinando, sempre buscando o melhor, sempre levando os ensinamentos, os fundamentos do mestre Suassuna, né? Que é nosso pai. Isso, todo dia eu penso muito sobre isso, antes de treinar, antes de dormir, sobre o que as pessoas falam de bem nosso. E hoje tudo é graças a pessoas como o senhor, o pessoal de 2004, de 88, que lutaram pela causa do mestre, lutaram pela bandeira, pela cordão de ouro. E a gente sempre busca e vamos com certeza fazer isso. Levar também, como vocês levaram, o nome do mestre, os ensinamentos, e com o maior amor e orgulho do mundo. Eu tenho a agradecer também. Obrigado. Bom, mestre, primeiramente, muito obrigado, na verdade, muito obrigado mesmo. Eu com certeza não imagino isso, porque vocês realmente são inspirações, e não só pelo fato dos vídeos que a gente viu, mas como muitos conselhos que eu recebi também, como até hoje, como a turma do mestre Ivan, Gael Espirrinho, que também é uma das gerações onde a gente copiou mais também as sequências, todas as sequências que eles faziam, a gente queria fazer. E muitos conselhos, até hoje o Ivan me dá muito conselho, me ajuda muito. Mestre Coruja, não vou citar muitos nomes para não esquecer, porque aqui, esses meninos que são de ouro, são os meninos de ouro aí do mestre Suassuna. Tá bom? Já vamos voltar aqui com eles. Caiu, mas a gente já está voltando.
tá? E não esqueçam, a gente está fazendo esse trabalho aqui. O nome do programa é Conversa com os Mestres, mas a gente está fazendo um trabalho aqui de coletar material com as gerações que passaram lá no Mestre Suassuna, todas as gerações, tá? Então, a gente está fazendo esse trabalho aqui, eles que são contramestres na capoeira hoje, mas são peças importantíssimas na capoeira aí da Cordão de Ouro, vem desenvolvendo um trabalho bonito, de miudinho e de capoeira, tá? Estamos hoje aqui com Ítalo, Manchinha, Cocó, Calango, Well. São 5 contramestres aí do Grupo Cordão de Ouro, que estão aí pelo mundo, aí espalhando essa capoeira bonita, ajudando a nossa comunidade, ensinando. Ítalo, eu estou adicionando aqui o pessoal. O Ítalo está lá na Alemanha, né, Ítalo? Como que é essa experiência aí da Alemanha? Fala um pouquinho para a gente, enquanto os outros estão entrando. Para mim, mestre, tem uma experiência muito boa aqui. Depois que eu vim para cá, eu comecei a pensar diferente sobre várias coisas na minha vida, né? E com a cultura diferente, uma língua diferente. Eu vi um jeito diferente. Putz, isso. Pode falar. Sobre a cultura brasileira, né? Sobre o povo do Brasil. E até agora que eu estive aqui, eu só tive momentos de aprendizagem, né? Você começa a conviver com pessoas com pensamentos diferentes, começa a conhecer lugares diferentes e tudo, conviver com outros tipos de pessoas, né? Com outros pensamentos. Então, eu acho que aqui, o momento que eu tive aqui, até agora foi de muita aprendizagem. Aqui tive mais responsabilidade, né? Porque agora eu dou aula aqui, tenho um grupo de adultos, de crianças. E aquela responsabilidade de você passar o trabalho para frente, né? Eu tento passar para os alunos o que eu aprendi lá no sítio com o mestre, o jeito de falar com os alunos, o jeito de lidar com os alunos. Quanto tempo você está aí? E vai fazer 1 ano e 6 meses que eu estou aqui na Alemanha. 1 ano e 6 meses. O comecinho ele é um pouquinho difícil, mas se você conseguir passar esses 2 anos de adaptação, a coisa evolui. Com 10 anos vem a depressão, com 15, estou brincando. Mas é difícil, porque a gente sente falta da nossa cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura de amizade, você vai na casa do outro a qualquer hora, bate na porta, senta, toma um café. E às vezes em outras culturas não acontece isso, né? Não acontece isso, né? Tá bom? Bem então, assim mesmo, mas... Pode falar. Pode continuar. É isso mesmo. Queria falar por aqui. Tá bom. Obrigado. Então, estamos aqui com os meninos aqui do sítio, do Mestre Suassuna, essa geração de ouro, né? E vocês, quando estavam lá com o Mestre Suassuna treinando, eu sei que vocês pesquisaram a turma de 2004, e eu fiquei sabendo que vocês desenvolveram sequências. E eu queria colocar uma sequência aqui para todo mundo ver de vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, todo mundo vai assistir essa sequência. Vamos nessa. Não, vai. Vocês estão enxergando aí? Acho que não. Eu tenho medo de share screen e dá problema. Né? Vamos lá, tá aqui, ó. Isso foi no Capoeirando. Well, Cocó. Oi, Ítalo. Well. Desculpa aí. Vai lá. Voltou aqui.
Bonita, bonita sequência. Parabéns. A gente já sabe, né? Miudinho na Angola, miudinho na regional. Mas o miudinho não é um jogo novo, mas sim uma maneira de pensar. Vocês também acham isso, Ítalo? Sim, mas sim, eu concordo. Concordo, sim, com a maneira de pensar. E o jogo, como é muito rápido, você tem que trabalhar muito a mente. Sim, como um jogo, você tem que entrosar com o outro parceiro, fazer muitas passagens, né? É um jogo que a gente jogava muito lá no sítio, a gente treinava muito, e sempre tentando fazer muito passagem, um casar com o outro, mas sempre falava do casar o jogo, né? E isso que a gente treinava muito no sítio. Mas falava, vocês vão jogar agora vocês vão tentar casar o jogo. Jogar um com o outro, a gente ficava jogando. Como o mestre que tinha lá no sítio, ele chamava muito o jogo do útero. A gente fazia uma roda, jogava muito um dentro do outro, um conectando com o outro. Então, acho que isso trabalha muito o pensamento também, o jeito de pensar e tudo. Legal. Cocó? Eu? Sim. Sim. Eu coloquei a sequência aí, que vocês estão jogando lá no Capoeirando, eu acho que é você. Sim, é que tá caindo aqui. Tá. Não, é o Ítalo e o Elvis. É eles que faz mais. Estão jogando, Isso. Como que é foi? eles que estavam jogando. Como que foi essa sequência nova aí? O mestre chegou com ela, apresentou, vocês tiveram a participação? Como foi? Não, a gente treinava assim, ela também, a saidinha de roda. Mas para fazer mesmo era o Ítalo e o Elvis. Mas a gente treinava tudo junto. Saidinha de roda, a sequência toda. Mas aí, na hora de apresentar mesmo, quem estava na ponta era o Ítalo e o Elvis. Detonava. Aí eu, como Manchinha, ficava mais zica assim, opa, deixa os dois, mano. Eles dormiam fazendo a sequência, do né? miudinho fight. Na hora do miudinho fight, daí o Manchinha entra. Ah, tá. Mas assim, era mais o Ítalo e o Elvis essa sequência aí. Legal. Well, me fala dessa sequência aí, como que foi? Então, mestre, essa sequência é a saidinha de roda, né? E, poxa, essa sequência, rapaz, ela foi a nossa... Não foi a nossa primeira sequência, a gente treinou outras sequências das outras gerações, mas ela foi a primeira sequência que o mestre fez com a gente, né? E, rapaz, foi muito, muito legal, porque o mestre foi construindo ela aos poucos, né? A gente começou treinando só essa saidinha de roda. E essa descida, além da sequência, a gente fazia repetidas vezes o movimento. Só a saidinha, só o chute, só a saída de roda, só a defesa. E repetir isso várias vezes. Até o mestre achar que estava no nível para continuar para o próximo movimento. Então ele foi construindo a sequência aos poucos. Ele não passou a sequência para a gente, ele foi construindo através dos movimentos. E antes da sequência ficar totalmente montada, como o Ítalo falou, a gente trabalhava o jogo. E sempre na hora que a gente ia jogar, a gente tentava colocar esses movimentos da sequência, nesses movimentos que o mestre estava trabalhando. E sempre depois da sequência tinha o desenvolvimento do jogo, né? Ele sempre queria que você desenvolvesse o jogo, já não de uma maneira combinada, mas dentro dos movimentos do miudinho que a gente estava trabalhando. Então, a gente jogava, muitas vezes acontecia de eu esquecer qual era o próximo, e o Ítalo chutava mesmo, acertava na boca, às vezes acertava a meia-lua, e tinha essas coisas. Mas no meio desse desenvolvimento, a gente ia desenvolvendo a combinação dos movimentos, que era para ser combinado, mas nem tudo era já
nem tudo a gente já sabia. Muitas vezes a gente tinha que decidir na hora o que é que ia vir. Ia vir uma meia-lua, ia vir uma chapa, e também por causa que tinha alguma sequência que tinha os certos pontos. E aí, às vezes, o cara podia dar uma chapa ou podia abrir a tesoura. Então, às vezes, a gente não sabia. Tinha que estar pronto para o que fosse acontecer. Tinha que pensar rápido para reagir conforme o cara estava perguntando ali. A sequência, ela é que nem a sequência do Mestre Bimba. É uma sequência de treinamento que, às vezes, você consegue desenvolver ela toda numa roda, como você consegue desenvolver os pontos, né? As partes da sequência, né? O cara deu uma mela de compasso, você foi no passo à frente, abriu na tesoura, o pesado, e aí você vai desenvolvendo os movimentos, né? Partes, né? E para você, Well, o miudinho é uma maneira de pensar? Com certeza, e uma maneira difícil de pensar também, porque além da dificuldade de você reagir na resposta dos ataques dentro do miudinho, do jogo do miudinho, o grau de dificuldade de cada defesa é muito alto, muito grande também. Cada defesa que você faz, como não é só uma volta por cima, mas você tem que descer rápido na volta por cima e responder rápido a outra pessoa. Então, com certeza, na cabeça, eu acho um pouco mais difícil ainda, porque você tem que pensar muito rápido no próximo movimento e rapidamente fazer aquele pensamento seu se transformar em movimento do corpo. E você fazer essa junção de uma maneira muito rápida, para que você consiga fazer o jogo desenvolver sem ter conexão, sem se baterem um no outro. Legal. Manchinha, a capoeira, o miudinho é uma maneira de pensar para você? Sim, mestre, eu concordo. É um jogo, um objetivo antigo, como o senhor falou, né? Um jogo antigo, né? Que foi o resgate que o mestre fez desse jogo antigo de quebrada, balanço, né? Objetividade, controle, atenção, além do mais, né? Você tem que ter o controle do jogo que você está fazendo com o seu amigo, ao mesmo tempo tendo que escutar lá, né? O birimbau, o mestre da roda, né? Que ele no momento do jogo, às vezes não tá bom e não sei o quê, tem que ter essa conversação, né? Essa ciência de voltar, recomeçar tudo de novo. Tá tudo ligado ao pensamento e atenção. Legal, muito obrigado. Você, meu amigo Calango? Então, mestre, eu concordo totalmente. Miudinho, e nem aquele termo que tem de pergunta e resposta, né? O jogo de capoeira tem pergunta e resposta. Eu acho que no miudinho você tem que trabalhar não só o seu corpo, mas a cabeça também. Quando eu comecei a treinar capoeira, meu primeiro professor, ele me dizia uma frase que eu trago até hoje, né? Capoeira é 99% cabeça e 1% corpo, né? Não que o corpo tenha que ser fraco, mas é a maneira de pensar. Eu creio que no miudinho esse aspecto pega muito mais. Então você tem que saber a hora certa, trabalhar sua mente para você responder com o corpo rápido, né? E o mestre Suassuna, ele é tão incrível que quando eu treinava, fazia os treinos, tinha vez que ele passava um giro normal e a gente tinha que fazer um movimento. Aí eu ficava pensando, mas aonde é que vai encaixar esse movimento que eu estou fazendo? Eu não achava onde encaixar. E o mestre lá, você bota para treinar, vai treinando, e aí passa outra sequência de treino e vai treinando. E eu não conseguia casar, sabe? As sequências. Não entendia aonde, que momento que ela ia se encaixar. E aí o mestre é tão impressionante que ele chegava assim, ele ficava olhando assim, na hora ele fala, faz isso aqui, faz aquilo lá. Aí às vezes com uma escorregada que a gente dava, com um movimento que a gente fazia de gracejos, né? O mestre pegava, ele via aquilo lá, guardava, daqui a pouco ele vinha e falava, faz isso aqui com aquilo ali. Aí a gente juntava uma peça com a outra, o mestre pegava aqui, combinava melhor e falava pra gente, faz assim, né? Tipo, eu nunca vi nenhuma pessoa pensar que nem o mestre pensa. E eu quero chegar a um nível, um dia, e eu conseguir pensar da maneira que o mestre pensa, né? E eu tô até hoje querendo aprender o jeito de pensar o miudinho ainda, que eu ainda não aprendi, tem muita coisa para aprender aí. E estamos na escola ainda. A capoeira ela é complexa e demora muito tempo, né? Eu estou aprendendo até hoje. Eu sou um eterno aluno. E o mestre Suassuna,
na minha época, ele já falava, na época, na geração de 2004, ele já falava dessa mesa, né? Mas a gente meio que saía por aqui, saía por ali, porque ele falava, eu jogava capoeira em cima de uma mesa. Aí a gente, como a gente estava naquele bar ali da Veridiana, na esquina, e era aquela mesinha de bar redondinha, a gente ficava olhando para ali, pelo menos eu, né? Eu ficava olhando e falava, não, aí em cima eu não vou, não vai dar para jogar, não. E vocês chegaram com aquela mesa que era um pouquinho maior, né? Mas realizaram eu acho que era um sonho, um desejo do mestre Suassuna de trazer isso à tona, né? E eu vou colocar esse jogo aqui para o pessoal ver vocês fazendo aí. Foi maravilhoso. Eu estava lá, eu vi ao vivo e a cores. Muito bom. Tá aqui a mesa, o pessoal lá posicionado. Essa turma aqui, tinha quantas pessoas nessa turma que se formou? Eu não lembro direito, mas acho que era 12. Não, né? 14? Acho que era uma... Ah, tá. Não lembro. Vamos lá. Uau! Eita. Bonito isso daí, mas é impossível aí para, eu acho que pelo menos para mim, tá? Não dá não para fazer essa ponte aí, não dá para fazer não dá para reproduzir essa sequência, a gente vai ficar devendo. Mas como que foi esse dia para você, Ítalo? Para mim, mestre, foi uma realização de um sonho, né? Desde criança também, foi formar na capoeira, né? É uma formatura. E foi um dia muito especial. Nessa semana a gente nem tinha dormido direito, na semana do dia de ouro, né? Ansioso. E foi uma coisa magnífica. Aquilo passou tão rápido na cabeça, tudo. Até semanas depois eu tive alguns sonhos com isso, relembrando e tudo. Foi um momento muito especial. E nessa hora da mesa, então, o coração tava batendo a mil, tava quase saindo pelo pescoço, né? E tinha um palco que era grande, a gente subiu em cima da mesa, você olhava para baixo assim, parece que qualquer rinha ali ia cair lá embaixo. E o coração tava a mil. E essa sequência passou muito rápido. A gente só foi cair na real mesmo assim quando acabou o show, quando a gente estava organizando as coisas. Aí a gente falou, caramba, mano, já acabou a formatura, a gente ficou um ano se preparando e treinando. E essa hora foi uma coisa muito rápida, mas marcou bastante. E a gente sempre via como formaturas também, como de 80, de 88, de 2004, 2010. E a gente sempre viu shows, a gente se baseou muito nas sequências do balão, do miudinho, das apresentações. E foi uma coisa marcante, um dia marcante. Bom, você agora, como foi esse dia aí? Essa sequência? Rapaz, mestre, olha, até hoje, o senhor, quando colocou o vídeo aí, me deu uma coisa muito forte aqui no coração, lembrar disso, ouvir o ritmo do miudinho. E, nossa, é uma coisa incrível toda vez que eu lembro disso. Toda vez. Essa nossa formatura, eu vejo como um não, acho que o melhor momento mais impressionante da minha vida na capoeira. Se alguém perguntar uma coisa que me marcou, foi essa formatura. Primeiramente, por causa do balão, com o mestre Suassuna, e todo o resto que aconteceu, de estar se formando com a galera que treinou comigo durante muitos anos, meus irmãos do sítio e todos os outros meninos que estavam com a gente.
E, poxa, foi uma coisa incrível. E como o Ítalo falou sobre a questão da mesa, a gente treinou no sítio e a gente subia na mesa e já dava um medo muito grande. Tanto que, poxa, o treinamento da mesa foi difícil. A gente chegou a cair na mesa, tinha sempre uma certa tensão quando ia treinar, por causa quando você olha alguém treinando na mesa é uma coisa, mas quando você sobe na mesa é totalmente diferente. E quando a gente subiu na mesa e viu aquele monte de gente lá embaixo, a tensão aumentou ainda mais, o nervosismo, aquela coisa, a adrenalina, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande de estar ali. A gente tinha uma energia muito grande por estar naquele momento, estar todo mundo ali junto. Então foi um momento único, com certeza. Passou muito rápido, porque, poxa, na hora que a gente estava treinando, parecia que não acabava a sequência. Mas quando a gente chegou lá e fez, foi uma coisa assim, rápida, sabe? Aconteceu, a gente, nossa, já foi, mas foi incrível. Foi uma coisa rápida que vai durar pro resto da nossa vida. Muito obrigado. Manchinha, como que foi esse momento aí da formatura? Sim, eu não acompanhei de perto, né, mestre? Eu estava assistindo, eu formei um pouco antes, tinha viagens e tudo para representar também a Cordão de Ouro de uma outra forma. Mas eu senti na pele, né? Porque meus irmãos estavam lá. Tudo que a gente treinou nossa vida inteira estava sendo apresentado lá, né? Porque conscientemente a gente sabe que a gente carrega uma história, a grande história da Cordão de Ouro, né? A gente carrega, e ali era o momento de mostrar o que o mestre colocou 100% de confiança na gente. Então a gente não podia errar, tinha que fazer bonito. Então eu não estava presente, mas estava assistindo e deu tudo certo. Graças a Deus. E graças a todos que foram nossas inspirações. Eu sempre participei de um show na Coreia do Sul. E eu estava lá nesse momento. Assistindo da Coreia do Sul. Legal. Obrigado. Assistindo. Você, Calango, como foi esse dia? Bom, mestre, o treino da sequência da mesa, falar pro senhor, foi fantástico. Tipo, inclusive as quedas, as costas tudo raladas, de você errar uma volta por cima e descer pro chão, né? A primeira vez que a gente fez um miudinho na mesa foi eu e o Elvis no sítio. E quando a gente foi fazer a sequência na mesa, tipo, nós treinando, a gente treinando lá, era uma coisa, né? Mas quando tava cheio de gente em volta lá, eu comecei a vibrar, comecei a tremer, igual eu tô tremendo agora. Aí eu comecei a tremer, eu falava, rapaz, comecei a suar frio. Mas aí deu tudo certo, a gente apresentou, a gente fez. Eu dei uma escorregada, quase que eu caio, mas o quase me salvou. E aí, na formatura, né, quando estava chegando perto da formatura, eu tive um probleminha que eu machuquei o meu joelho, né? E eu queria fazer mais coisas na formatura, só que eu não podia, tive que limitar poucas coisas que eu fazia. E a bebê também estava com o joelho zoado, né? Que estava o joelho ruim também, inclusive acho que eram os dois joelhos dela, o tornozelo. E ela falou pra gente, vamos fazer sequência também. Eu estava desanimado, por causa que eu não estava conseguindo fazer uma volta por cima direito. Aí ela me puxou, aí a gente começou a treinar uma sequência na mesa. Aí o mestre foi olhando, foi adaptando, foi montando. E no final das contas a gente conseguiu fazer a sequência da mesa na formatura da gente também, eu e a bebê. Aí na sequência entrou o Elvis e o Ítalo arrasando, arrebentando tudo aí. E foi uma realização para mim, mestre. A ansiedade estava à flor da pele, tipo, tava muito nervoso. E aí eu tocando lá, eu que puxei a dança guerreira tocando lá, eu comecei a tremer. Eu falei, eu vou errar esse negócio todo aqui, eu não acredito. Eu comecei a colocar a mão na cabeça. E aí depois que começou, eu só vi que depois que acabou, eu pensei, eu coloquei a mão, eu levantei a mão para cima e falei, obrigado, meu Deus. Conseguimos passar mais uma aí com êxito. E também, né, muita gente assistindo lá, a ansiedade foi super. Isso para mim foi realização, mas eu não imaginava que ia ser dessa forma. É muita emoção, né, tá perante um público assim de capoeira, um público mais maduro, um monte de gente assistindo. É difícil. E esse fato aí de estar nervoso, de estar machucado, isso daí é normal. Na minha formatura de 2004, eu estava com os 2 pés torcidos. Então eu estava usando duas caneleiras para poder estar jogando. Eu estava jogando com dor,
mas eu estava ali porque eu estava focado naquele momento. Eu falei, não, eu preciso realizar isso, né? E aí a gente vai fazendo com limitação, mas vai fazendo. Mas parabéns para vocês, viu? Cocó? A formatura para mim foi um sonho realizado. Foi massa, junto com meus irmãos aí, o Elvis, o Ítalo, Manchinha, Calango, o pessoal que se formou também lá, Preguiça, Dal, todo mundo lá. Foi show mesmo, foi show. A formatura foi embaçado. A geração que eu tiro o chapéu. Viu? Parabéns para vocês. Maravilha. Vocês são a geração daquela formatura. E na formatura teve a turma, né? Isso que o pessoal tem que entender. Tem a geração. Eu tive a minha geração e eu tive a minha turma da geração, né? Então, se eu falar só geração, é uma coisa, turma de geração é outra. Então, vocês são a geração, né? Demonstraram a opinião de vocês. E teve a turma da geração também, que fez parte disso daí, ajudou vocês, concretizaram. Sim, fez a parte, fez a dança, tudo lá. O Mestre Suassuna sempre foi grandioso nas formaturas. E depois da formatura de 2004, vocês foram a primeira formatura grande depois da de 2004, vocês sabem? Foi. Não, né? Grande foi não, Ito? Não? Fala, Manchinha. Teve qual outra? Teve a das meninas também, né, mestre? Teve a das meninas 2013. também. Teve a do Máscara também, um pouco antes das meninas. Teve a do Máscara também em 2012. E logo no ano depois, entre o das meninas também, que foi grandíssimo, né? 2012 o Máscara pegou contra a Mestre. Tem um pessoal do 2012 também. Tem o pessoal do 2012, que é o Vertebrado, Máscara. Eles foi grande também. Foi grande também, legal. Muito bom. Como o Manchinha falou, vocês carregam um legado. E carregar esse legado do mestre traz mais prós ou contras? O que vocês acham? Ítalo, esse legado para você, quais são os prós e os contras? Depende, eu acho que depende muito do ponto de vista, mestre, que a pessoa vê. Para mim, eu acho que só tem a favor, o pró, né? Porque o mestre sempre criou a gente lá no sítio como uma família, e falou que a Cordão de Ouro sempre ele criou como uma família também. E tudo. E eu me sinto muito feliz em carregar isso e espero que faça as coisas certas. Espero que leve o nome de todos que vieram para trás também, todas as turmas que fizeram bonito, fizeram levar o nome e a bandeira. E eu espero fazer isso certo. Como acho que coisa contra, vejo muito pouco. Na minha opinião, no que eu penso, eu não vejo nada do contra, de contra. Eu acho que tem as coisas a favor, como o legado do mestre, a história do mestre, a história do grupo, a história dos outros capoeiristas que tem no grupo também, as formaturas e tudo. É uma história muito linda e eu acho que é uma coisa que nós estamos aprendendo ainda até hoje, né? Sempre tento conversar com o pessoal mais velho e tudo. É uma história tão grande que anos e anos para aprender o que é Cordão de Ouro, para as pessoas tentar entender o que é Cordão de Ouro, o que é o Mestre Suassuna, né? Todo dia eu tento entender mais um pouco, buscar entender isso, né? Acho que esse legado que o mestre deu para nós, que o mestre está fazendo ainda, né? Acho que é uma coisa muito boa, muito a favor. Eu acho que não tem essa parte do contra. Legal. No meu ver, no meu pensamento. Muito bom. Como é esse legado do mestre para você? Tem muitos... Bom, mestre, sim. Bom, primeiramente, é uma responsabilidade muito grande. Eu não vou falar que eu não fico um pouco com medo. Fico um pouco com medo também disso, porque, poxa, eu vejo o trabalho da Cordão de Ouro hoje que o mestre tem feito através de grandes e inúmeros
capoeiristas que estão aí com excelentes trabalhos, desenvolvendo, levando tudo que o mestre passou. E isso chegou na gente, agora a gente tem que pegar isso e levar para adiante. E eu me sinto muito feliz porque essas turmas que estão aí, que se formaram antes da gente, esses grandes capoeiristas, sou muito grato porque eles nos ajudam muito. A galera nos apoiam. Todas as turmas, sempre os mestres conversaram com a gente, quando ia no sítio, lembrava os tempos deles. Quando a gente tinha algumas dificuldades, eles brincavam com a gente. Isso aí já aconteceu comigo, não se preocupa não. Vamos aqui, ajudava a gente ali. Às vezes a gente chegava no lugar, não tinha dinheiro para comprar alguma coisa. Aí vinha os mestres e dava dinheiro para a gente, pagava alguma coisa para a gente. Ou às vezes vinha alguém, dava um conselho, faz assim, faz isso, faz... Então, isso dava uma certa... Era como irmãos mais velhos para a gente. A gente estava lá no sítio, aprendendo, iniciando. E a galera que já tinha passado por lá, já tinha visto como que era, sabia o que ia acontecer com a gente. Por mais que era uma outra época, que ia ter coisas diferentes, mas tudo que eles viveram era muito importante a gente entender um pouco, porque a gente se sentia inseguro, de certa maneira. Então, tudo que essas turmas, tudo que esses capoeiristas falaram pra gente, eu não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, foi uma coisa que ajudou a gente a continuar seguindo com esse trabalho. E assim, tudo que a gente aprendeu no sítio, a gente sempre conversa sobre o que a gente viveu lá, a gente sempre troca ideias sobre como que a gente vai fazer isso, lembra as sequências, eu ligo para o Líder, ligo, o Manchin liga, o Cocó, liga para o Calango, a gente conversa sobre a nossa vida no sítio. Tenho muitos vídeos que eu sempre gravei lá para ouvir as histórias do mestre, sempre vejo as conversas do mestre no YouTube, vídeos que eu tenho dele aqui, tudo para nunca esquecer de nada que ele passou para a gente, porque na verdade a gente esquece que são muitas informações e a gente continua sempre aprendendo. Então, a gente, para não esquecer da nossa missão, a gente sempre conversa entre a gente e para tentar levar isso para frente. Mas é uma missão muito difícil, mas que dentro de tudo que a gente aprendeu no sítio, a gente se sente preparado, não porque a gente está pronto, mas com o que a gente tem, levar isso adiante e continuar sempre estudando o nosso passado, trazendo a nossa história de tudo que a gente viveu e das pessoas que viveram lá, para que a gente consiga seguir e fazer um bom trabalho, como esses caras já fizeram. Parabéns. Manchinha? Pode falar. Agora foi. Para mim é muito sagrado, mestre, quando se relaciona ao mestre Suassuna e o grupo, não é? Porque ele sempre citou diversos capoeiristas que ele conviveu e onde foi nossas inspirações, né? Além da história dele em si, a história do mestre Suassuna. E o que eu acho, mestre, sobre esse legado é que essa chama ainda não apagou, sabe? Essa chama chegou até a gente, a última geração do mestre Suassuna, e não vai apagar, não. Não vai apagar, sabe? Depende das gerações futuras. Agora, mas a gente... Opa, deu uma travada aqui. E vai depender das gerações futuras. Porque a gente está aqui desde o começo, todos os ensinamentos, todas as inspirações que a gente buscou lá no mestre, que a gente se inspirou, não acabou, não. E nem vai acabar. A gente vai estar até o final com esse legado do mestre, essa chama vai estar sempre acesa. Parabéns. Calango? Bom, mestre, para mim, assim, o legado do mestre, para mim, né, tem um certo peso, né, que por outra forma é até bom, porque, por exemplo, chega num lugar, fala assim, ele é aluno do mestre Suassuna, discípulo do mestre Suassuna. Tem aquela cobrança, sabe? Aquela cobrança, assim, mas isso eu vejo por um lado até positivo, porque ela te obriga você a sempre estar buscando mais, né? E é um legado do mestre, para mim, tipo, eu não vejo nenhum ponto negativo, né? Só positivo mesmo. Só tenho esse peso comigo porque isso é meu, né? É pessoal. Mas o legado dele não vai acabar, não vai morrer, porque por tudo que ele fez aí na capoeira e está fazendo e vai fazer muito ainda, né? Eu creio que isso daí é que nem o Manchinha falou, só vai depender das gerações futuras. Mas se um ou meia dúzia correr fora da linha, tem 100 que está ali
no caminho certo para sempre estar levando o legado do mestre. E estou sempre para melhorar mais aí, buscar sempre mais e até o final. Legal. Eu vou levar o nome até o final. Muito obrigado. Cocó? O legado do mestre a gente não pode deixar morrer, né? Tem que continuar. Geração nova tem que aprender. A geração nova vai aprender. Então, ninguém chega sabendo. Todo mundo aprende. Então, o legado do mestre não vai morrer. Legal. O legado do mestre vai continuar até, se depender de mim, não vai morrer, não. E a geração nova vai aprender também. Geração nova, nós também era novo, chegamos aqui, tudo era novo, entendeu? Então a geração nova vai levar o legado. Vai levar o legado. É que nem vocês passaram para a gente e a gente continua, e a gente vai passar para outra geração nova. Legal, parabéns. Enquanto o mestre Suassuna ele está aqui com a gente, o legado dele ainda está aí, ele está construindo ainda, tem muito a construir. E o dia que ele faltar, enquanto estiver na roda de capoeira, se tocando humildinho, o mestre Suassuna vai estar presente e vivo. Vai estar né? ali. Nas rodas de capoeira aí. O legado dele vai estar sempre aí. Sempre que se tocar humildinho, sempre que se jogar humildinho, você vai estar relembrando o mestre Suassuna e mostrando o legado dele na roda de capoeira. Eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para o pessoal que está assistindo. Primeiro o Cocó aqui. Opa, obrigado aí pela oportunidade, mestre Muriel. Sou fã de carteirinha. Obrigado aí. E obrigado a todos que estão assistindo aí. Desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Muito bom. Obrigado, mestre. Muito obrigado você, viu? Manchinha? Agradecer também muito a todos que estão assistindo. E o recado, mestre, que eu desejo é para todos aqueles que estão assistindo, principalmente os que estão começando agora, que ainda estão um pouco sem geração também, que não tem, por enquanto, né, que vai ter várias. E a nossa não foi a última também, a história continua. É que aprofunda na história, né? A história do mestre Suassuna, a história da Cordão de Ouro é muito longa, né? Procurar estar sempre indo buscar os mestres antigos do grupo e sempre estar perguntando, né? Isso é o mais importante. Obrigado, Manchinha. Muito obrigado por estar com a gente. Agora você, Calango, uma mensagem aí rápida para o pessoal. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade do senhor aí fazer essa entrevista com a gente. E muita gratidão aí por tudo aí. E a mensagem, mestre, é que cada um tenha dentro de si aquela vontade que nunca acabe e que corra atrás para conseguir, porque eu consegui dessa maneira. Foi assim que eu consegui. Eu queria e eu fui atrás. Muito obrigado, Calango. Ítalo, uma mensagenzinha rápida aí para o pessoal que está assistindo. Só queria agradecer o senhor aí pela ideia das lives, né? Com a gente, também com todos os outros mestres da Cordão de Ouro, das outras gerações. Que eu ouvi todas, aprendi muito e com certeza vou assistir de novo e aprender cada vez mais. E o que eu tenho a dizer para o pessoal aí é uma palavra muito importante que eu guardo comigo, é gratidão, né? Você ter gratidão às pessoas que vieram antes de você. Você saber quem lutou lá no começo de tudo, para fazer quem a Cordão de Ouro é hoje e fazer quem a capoeira é hoje. Então, só gratidão por tudo. E obrigado. Well. Bom, mestre, primeiramente, muito obrigado, senhor, pela oportunidade, pela organização dessa live. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Agradecer a todas as turmas antigas que nos inspiraram para que possamos estar aqui hoje, seguindo o legado do mestre. E a mensagem que eu tenho a deixar, que os meninos também já falaram, é que não esqueçam de tudo que veio antes e aprendam sobre todo o passado da vida do mestre, dos capoeiristas antigos, porque como o Mildinho foi uma capoeira resgatada de grandes mestres que viveram antes do mestre Suassuna, então, para hoje chegar ao que o Mildinho é hoje. Então,
temos que lembrar, reconhecer todos esses mestres antigos e os mestres mais novos que vieram até hoje, para que nós consigamos fazer um futuro muito grande lá na frente. Então, a galera que está começando aí, vocês conseguem, foi difícil para a gente, mas não desistam, que vocês também vão chegar lá. Muito obrigado a vocês, obrigado por estar aqui. Se cair, vocês voltem aí, tá? Eu vou só despedir daqui, mas a gente vai ter uma conversa, tá? Rapidinho. Muito obrigado ao pessoal do Instagram. Estávamos aqui com essa geração bonita, uma geração que se formou lá com o Mestre Suassuna, que é Ítalo, Manchinha, Cocó, Calango e o El. Eles são contramestres, mas estão hoje no Conversando com os Mestres, porque a gente está fazendo um levantamento